O que que nós temos percebido nesses dias, nos últimos dias, né, da igreja, é que existe uma incoerência muito grande, né? Todo mundo diz que, se você perguntar para qualquer pessoa que se diz crente, qual é o seu manual? Qual é a sua regra de fé? Qual é o livro que você tem como um manual para a sua vida? O que que eles vão responder para você? A Bíblia. A Bíblia. Então, como justificar o desinteresse pelas Escrituras? Aí as pessoas dizem, bom, eu não tenho desinteresse pelas Escrituras, eu leio a Bíblia todo dia. Mas nós não estamos falando de ler somente a Bíblia. Nós estamos falando de um relacionamento com as Escrituras. Porque se a pessoa, ela parar para pensar e ela calcular quanto tempo eu fico nas redes sociais, quanto tempo eu fico ocupado com os meus projetos pessoais. Muito tempo. Né? Muito tempo. E qual é o tempo que você dá para as Escrituras? E uma outra coisa assim, quando você estava falando, eu me lembrei do que Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Hoje, uma pessoa diz que aceitou a Jesus como Salvador, mas ela não é motivada nem incentivada pela própria igreja em si em estudar a Bíblia, em aprender a sua palavra. E como é que você vai ter interesse em algo que você não conhece? Você fica dependente do que o pastor ensina no culto ou o professor de escola bíblica no domingo de manhã. Então você fica de segunda a sábado sem Bíblia. O máximo que muitas pessoas fazem é ler um salmo antes de sair de casa para trabalhar. Isso acontece muito, né? Então o novo convertido, ele está diante de uma situação em que ele aceitou Cristo como Salvador, mas ele é uma criança. Ele não sabe nada a respeito da palavra de Deus, do que a palavra de Deus tem como regra para sua conduta, para sua vida cristã, para sua vida diária, né? O que ele precisa conhecer de Deus, como conhecer a Deus e como ter relacionamento com Deus sem saber o que ele diz. Como é que você pode conhecer uma pessoa sem saber o que ela pensa, né? O que ela faz, qual é a sua personalidade, qual é o seu caráter? A gente costuma muito falar aqui em casa, né? A gente precisa conhecer o caráter de Deus, porque conhecendo o caráter de Deus, a gente vai saber o que Deus faz e o que ele não faz. O que ele gosta e agrada e o que aquilo não agrada a ele. E o que está assim, chamando bastante atenção, você está falando aí do novo convertido, mas o que tem de pessoas aí com décadas de convertido, digamos assim, e que demonstra um completo despreparo e desinteresse pelas Escrituras, né? Então, essas pessoas, 30, 40 anos de convertido, mas elas não têm o nível de conhecimento bíblico que ela tem, e eu não estou falando aqui de seminário, não. Eu estou falando de relacionamento pessoal com as Escrituras, né? Que é um dever de todo cristão. É um dever de todo cristão. Né? Então, muitas das vezes a pessoa ela vai enfrentar aí como você está dizendo, escola bíblica, quando vai, e não se sabe o que vai aprender numa escola bíblica. Porque vai depender também muito de quem está à frente de uma escola bíblica para ensinar. E geralmente, com suas raras exceções, tem pessoas que estão à frente do trabalho e essas pessoas estão a serviço do sistema. Ela não está comprometida com a palavra de Deus. Então, a Bíblia explica a própria Bíblia e a Bíblia ela é harmônica. Então, quando o cristão, aquele interessado em conhecer a palavra de Deus, ele começa a mergulhar nas Escrituras e a estudá-la diretamente nos textos sagrados, ela vai ver que muita coisa que ela não aprendeu numa escola bíblica, no sistema, e esse sistema ele pode ter várias características. Por exemplo, uma pessoa que faz parte de um sistema religioso, de uma igreja
denominacional, ou ela não faz parte. E ela não faz parte e ela defende uma teoria, ela defende uma tese, né? Uma doutrina que não é bíblica. Que não é bíblica. Então, a importância de um cristão, né? De uma pessoa que se diz realmente convertida, é estranho nos nossos dias a gente não ver muitos exemplos de pessoas interessadas pela própria palavra de Deus. Ela não se sente atraída pelas Escrituras. E isso é incoerente. Por quê? Porque seremos julgados por ela.